O milionário chegou para colocar fogo na casa da fazendeira para expulsá-la de suas terras. Ao chegar lá, ficou paralisado ao ver a foto de sua amada desaparecida em uma moldura preta. O sol nascia sobre a cidade, mas Henrique Amaral já estava acordado há horas. Sua mente afiada operava como um relógio preciso, calculando lucros, perdas e estratégias para expandir seus negócios. Não havia tempo para distrações ou sentimentalismos. Naquele dia, ele concluía mais uma aquisição, uma cooperativa agrícola no interior, que seria demolida para dar lugar a um novo empreendimento imobiliário. No escritório luxuoso no topo de um arranha-céu, Henrique encarava a grande mesa de mogno polido. Diante dele, um homem franzino e nervoso torcia as mãos. Era César Valente, um pequeno produtor rural que resistira até o último segundo, antes de finalmente assinar o contrato de venda de suas terras. Então Valente finalmente entendeu que lutar contra o progresso é perda de tempo. A voz de Henrique era firme, fria, sem espaço para emoções. O homem suspirou derrotado, pegou a caneta e assinou o contrato. Seus olhos estavam marejados, mas Henrique não se importava. Ele já vira essa cena centenas de vezes. Pequenos produtores sempre acreditavam que tinham uma chance, mas no final todos caíam. César se levantou, engolindo o orgulho. Você acha que pode comprar tudo, não é? Mas um dia o dinheiro não vai ser suficiente para te proteger. Henrique apenas sorriu de canto, palavras vazias. Ele já ouvira aquilo antes. Boa sorte, Valente. Ele estendeu a mão, mas o homem recusou o aperto e saiu batendo a porta. Henrique se recostou na cadeira e pegou um copo de uísque. Mais um dia, mais uma vitória, mas ainda havia um obstáculo no caminho. Ele pegou um dossiê sobre sua mesa. Na capa, lia-se o nome Clara Mendes. Uma mulher simples, sem grandes posses, mas com uma teimosia insuportável. Há meses, ele tentava comprar sua fazenda para expandir seus negócios na região, mas ela recusava todas as propostas. Isso termina agora, pensou Henrique. Pegou o telefone e ligou para seu assistente. Prepare o jato. Vamos resolver isso pessoalmente. Horas depois, o avião particular de Henrique pousava em uma pista de terra cercada por extensos campos verdes. O contraste entre sua realidade e aquele mundo rural era gritante, enquanto caminhava em direção ao carro que o aguardava. Ele sentia o cheiro da terra molhada pela chuva recente. Havia algo naquela paisagem que evocava memórias antigas, mas ele afastou os pensamentos. No caminho para a fazenda, Henrique revisou mentalmente sua estratégia. Clara precisava entender que estava lutando contra algo maior do que ela. Se dinheiro não fosse suficiente para convencê-la, talvez um pouco de pressão fizesse o trabalho, quando o carro estacionou na entrada da propriedade. Ele desceu e encontrou Clara de braços cruzados na varanda. Uma mulher de olhar firme, expressão determinada e vestindo roupas simples de trabalho. Então é você, o tal Henrique Amaral, o homem que acha que pode comprar tudo, disse Clara, sua voz carregada de desprezo. Henrique sorriu, sem pressa. Alma. Apenas um homem de negócios, senhorita Mendes. Vim fazer uma última oferta. Uma que você não pode recusar. Ela ergueu a sobrancelha, desafiadora. Pois eu aposto que posso. Henrique tirou do bolso um contrato e entregou a ela. O triplo do valor de mercado da sua fazenda. Você pode recomeçar sua vida onde quiser. Sem preocupações, Clara pegou o papel, analisou rapidamente e depois o rasgou ao meio sem desviar o olhar. Essa terra é minha vida. Não está à venda. Henrique respirou fundo, controlando a irritação. Você não está entendendo. Eu não perco. Se você não assinar, posso garantir que em poucos meses, essa fazenda será inviável. O progresso virá de qualquer forma. Clara permaneceu impassível. Prefiro perder tudo a vender para alguém como você. Henrique apertou os punhos. Era hora de jogar sujo. Sabe, senhorita Mendes, incêndios acontecem, seca, pragas, sabotagem. Se eu fosse você, tomaria cuidado. Os olhos de Clara se estreitaram. Você está me ameaçando. Estou te dando uma escolha, disse ele com um tom quase casual. Por um instante, Clara pareceu hesitar, mas logo se recompôs. Pode ir embora, senhor Amaral, e nunca mais volte. Henrique sentiu a frustração crescer, mas se manteve calmo. Você tem até amanhã para mudar de ideia.
Ele se virou e começou a caminhar de volta para o carro. Foi quando algo chamou sua atenção. No meio da sala simples da fazenda, pendurada na parede, uma moldura preta destacava uma foto antiga. Henrique parou. Sua respiração falhou. Ele conhecia aquele rosto. Era Isadora. Seu coração acelerou. Ele não via aquela imagem há 25 anos. O tempo parecia ter congelado. Henrique voltou-se para Clara. Sua voz diferente, menos segura. Onde você conseguiu essa foto? Clara cruzou os braços. Essa mulher é minha mãe. O chão pareceu sumir sob os pés de Henrique. Não pode ser. Ele se aproximou da foto. Tocando o vidro da moldura como se pudesse trazer Isadora de volta, a lembrança dela ressurgiu em sua mente como um furacão. Isadora, sussurrou quase sem ar. Clara franziu o senho. Você conhecia minha mãe? Henrique fechou os olhos por um instante e respirou fundo, quando abriu novamente. Seu olhar era de puro choque. Ele nunca soube que Isadora teve uma filha. E agora, sua maior inimiga era, na verdade, sua própria filha. Henrique não conseguia desviar os olhos da foto. O rosto de Isadora ali, imortalizado na moldura, era um golpe em sua mente. Uma ferida antiga que ele acreditava ter cicatrizado. Mas agora, diante daquela imagem, tudo voltava com uma intensidade esmagadora. Seu corpo inteiro parecia travado, como se o tempo tivesse parado. Ele não ouvia mais os sons ao redor, nem sentia a brisa quente que entrava pela janela da casa simples. Só havia aquela foto, aquele olhar conhecido que o encarava de volta, como um fantasma do passado. Clara, de braços cruzados, observava cada movimento dele com desconfiança. Seu olhar era afiado, estudando as expressões daquele homem poderoso, que até poucos minutos atrás parecia inabalável. Agora, porém, havia algo diferente. A postura firme, a arrogância, o olhar frio. Tudo isso parecia ter desaparecido em questão de segundos. Como você conhece minha mãe? Perguntou ela, sem rodeios. Henrique demorou a responder. Sua mente ainda tentava processar aquela revelação. Como ele nunca soube que Isadora estava grávida. Como nunca imaginou que, enquanto ele seguia sua vida, ela criava uma filha sozinha. Eu a conhecia há muitos anos, murmurou, tentando encontrar as palavras certas. Clara estreitou os olhos. Conheceu, só isso, pelo seu estado, parece mais do que isso. Henrique respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Ele não podia se deixar abalar. Não ali, não diante dela. Isadora foi muito importante para mim, disse a voz mais controlada. Clara não parecia satisfeita. Foi. Então me diga, o que aconteceu com ela? Por que desapareceu? Henrique sentiu um frio na espinha. Ele nunca soube o que realmente aconteceu. Isadora simplesmente sumiu de sua vida. E por mais que tenha tentado encontrá-la no início, com o tempo, desistiu. A dor de sua ausência se transformou em amargura e, eventualmente, ele a enterrou dentro de si. Mas agora, Clara exigia respostas que ele não tinha. Começou. Mas a voz falhou. Clara não esperou. Você foi o responsável pelo sofrimento dela. Foi por sua causa que minha mãe sumiu. Henrique sentiu o golpe das palavras. Ele não sabia a resposta, mas o peso da culpa o esmagava. Não, disse por fim. Eu nunca quis o mal dela. A risada amarga de Clara ecoou pela casa. Engraçado, um homem como você, que destrói vidas sem pestanejar. Agora quer que eu acredite que nunca machucou minha mãe. Henrique a encarou, e pela primeira vez na vida, sentiu o gosto amargo de estar indefeso. Eu amei sua mãe, disse com firmeza, e era verdade. Clara piscou, surpresa, mas rapidamente se recompôs. Então por que ela passou a vida fugindo? A pergunta perfurou sua mente como uma lâmina. Fugindo, repetiu confuso. Sim, minha mãe nunca falava sobre o passado, mas às vezes eu a pegava chorando, olhando para essa foto, como se estivesse assombrada. Henrique sentiu um nó no estômago. Nada disso fazia sentido. Se Isadora fugiu, por quê? De quem? Ele deu um passo à frente, a intensidade no olhar começando a incomodar Clara. Você sabe onde ela está agora? A expressão de Clara mudou. E foi ali que Henrique percebeu. Ela morreu. A frase caiu como uma pedra sobre o peito de Henrique. O ar pareceu desaparecer do ambiente.
Henrique ficou em silêncio, sentindo o peso da informação se instalar em cada fibra de seu corpo. Como? Perguntou, mas a voz saiu baixa, quase um sussurro. Ninguém sabe, disse Clara. Minha mãe desapareceu quando eu era criança. Saiu para resolver algo e nunca mais voltou. Henrique sentiu os dedos formigarem. A sensação era parecida com a de estar caindo de um penhasco sem fim. Você nunca tentou descobrir. Clara soltou um riso seco. O que eu podia fazer? Eu era só uma menina. Cresci ouvindo que ela nos deixou para trás. Henrique sabia que aquilo não fazia sentido. A Isadora que ele conheceu jamais abandonaria uma filha. O silêncio entre os dois ficou pesado. Clara estreitou os olhos para ele novamente. E por que você está tão interessado nisso agora? Não me venha com esse papo de pai arrependido. Você apareceu aqui querendo me expulsar da minha casa. A raiva de Clara era justificada, e Henrique sabia disso. Ele sentia que precisava dar uma resposta, mas não sabia qual. Tudo estava confuso. O que ele sabia era que precisava descobrir a verdade. Ele a encarou com determinação. Eu preciso saber o que aconteceu com sua mãe. Clara bufou. Pois bem, descubra, mas não pense que isso muda alguma coisa entre nós. Você continua sendo um homem desprezível para mim. Henrique respirou fundo. Justo. Virou-se para sair. Mas antes de atravessar a porta, parou. Só mais uma coisa, Clara. Você disse que sua mãe chorava olhando essa foto. Você acha que ela se arrependia de algo? Clara hesitou. E então balançou a cabeça. Não. O que eu acho é que ela teve medo. Henrique sentiu um arrepio percorrer sua espinha, sem dizer mais nada. Saiu da casa e entrou no carro. Mas sua mente estava longe. Ele não voltaria para casa sem respostas. Algo estava muito errado, e ele precisava descobrir a verdade. Dentro do carro, seu motorista o observava pelo retrovisor, esperando ordens. Para onde, senhor? Henrique não hesitou. Hotel mais próximo. Vamos ficar na cidade por um tempo. O motorista assentiu, e o carro arrancou pela estrada de terra. Enquanto isso, Henrique olhava para o lado de fora, vendo os campos se estenderem até onde a vista alcançava. Pela primeira vez em anos, ele não pensava em negócios, dinheiro ou poder. Ele só conseguia pensar em Isadora e no que realmente aconteceu com ela. Henrique não pregou os olhos naquela noite, mesmo deitado na cama do hotel mais luxuoso da pequena cidade. O sono simplesmente não vinha. Seu olhar fixo no teto denunciava o turbilhão de pensamentos que tomava sua mente. O nome de Isadora ecoava como um fantasma em sua cabeça, e a revelação de Clara parecia ter aberto uma ferida que ele nem sabia que ainda existia. Ele se sentia inquieto. Durante anos, Henrique aceitou o desaparecimento de Isadora como um mistério sem resposta. Havia tentado encontrá-la nos primeiros meses, mas à medida que o tempo passava e os negócios exigiam mais de sua atenção, ele acabou enterrando aquele passado. Agora, tudo voltava com uma intensidade sufocante. O que realmente aconteceu com Isadora? Levantou-se da cama, irritado com a própria insônia, e serviu-se de um uísque. Olhou pela janela, observando a cidade silenciosa. Não havia arranha-céus, trânsito intenso ou luzes piscando como na capital. Apenas ruas vazias e algumas casas com luzes ainda acesas. Ele precisava de respostas. Na manhã seguinte, Henrique saiu cedo, antes de ir à fazenda de Clara. Fez algo que não fazia há anos. Visitou os registros da cidade. Se Isadora morou ali por tanto tempo, alguém teria alguma informação. Na prefeitura, uma recepcionista de idade avançada o atendeu com um olhar desconfiado. O senhor quer informações sobre uma tal de Isadora Mendes? Perguntou, franzindo a testa. Henrique assentiu. Sim, ela morou nesta cidade há mais de 20 anos. Tinha uma filha pequena. A mulher suspirou, tirando os óculos para limpá-los. Eu me lembro dela. Trabalhava na cooperativa agrícola. Uma mulher muito reservada. Sumiu do nada, coitada. Henrique inclinou-se ligeiramente para a frente. O que aconteceu exatamente? A mulher ajeitou os óculos e olhou para ele com cautela. Isso foi há muito tempo. Mas lembro que foi estranho. Isadora saiu um dia para resolver algo e nunca mais voltou.
Os vizinhos disseram que ela parecia preocupada nas últimas semanas antes do desaparecimento. Algumas pessoas até disseram que ela estava fugindo de alguém. Henrique sentiu um arrepio na espinha. Fugindo de quem? Isso ninguém nunca soube ao certo. Mas houve um homem que andou por aqui fazendo perguntas na época. Eu mesma o vi algumas vezes. Sempre bem vestido, elegante. Mas havia algo nele que me dava arrepios. Henrique sentiu o coração disparar. Como ele era, a recepcionista pensou por um instante, tentando recordar. Cabelos grisalhos, olhar sério, jeito de gente importante. Henrique sentiu a garganta secar. Não podia ser coincidência. Você se lembra do nome dele? A mulher franziu a testa, como se tentasse puxar a lembrança do fundo da mente. Não tenho certeza, mas acho que era Augusto. Henrique ficou imóvel. Aquele nome era um soco no estômago, seu tio. Ele sentiu uma mistura de raiva e incredulidade. Augusto sempre esteve envolvido nos negócios da família, cuidando das operações enquanto Henrique se consolidava como o rosto da empresa. Mas seu tio nunca mencionou nada sobre Isadora. Nunca sequer insinuou que sabia de algo. Mas agora, tudo começava a fazer sentido. Se Isadora fugia de alguém, e esse alguém era Augusto. Então seu desaparecimento não foi acidental. Saiu da prefeitura com um peso no peito e dirigiu-se à fazenda de Clara. Ele precisava confrontá-la novamente, tentar entender melhor o que sua mãe viveu antes de desaparecer. Chegando lá, encontrou Clara na varanda, observando o horizonte com um semblante pensativo. Quando viu Henrique se aproximar, sua expressão endureceu. "O que você está fazendo aqui de novo?" perguntou sem esconder o desagrado. Henrique não se intimidou. "Eu fui até a prefeitura. Conversei com algumas pessoas." Clara estreitou os olhos. "E o que isso tem a ver comigo?" Ele se aproximou um pouco mais. "Me disseram que sua mãe estava fugindo antes de desaparecer, e que um homem veio até a cidade fazendo perguntas sobre ela." Clara ficou em silêncio por um instante. "E..." Henrique respirou fundo. "Esse homem era Augusto Amaral, meu tio." A expressão de Clara mudou instantaneamente. "O quê? Augusto esteve aqui?" "Ele procurava sua mãe. Eu não sei o motivo. Mas isso não pode ser coincidência." Clara o encarou por alguns segundos, processando aquela informação. "E por que seu tio faria isso?" Henrique balançou a cabeça. "É isso que eu quero descobrir." O silêncio entre os dois foi interrompido pelo mugido de uma vaca no pasto próximo. O vento balançava as folhas das árvores, mas Henrique só conseguia ouvir sua própria respiração pesada. Se Augusto esteve atrás da sua mãe, ele pode saber o que aconteceu com ela. Clara continuou olhando para ele, mas seus olhos agora refletiam algo diferente. Um lampejo de dúvida. "Você acha que seu tio tem alguma coisa a ver com o desaparecimento dela?" Henrique exalou devagar. "Clara, eu nunca soube que Isadora estava grávida. Eu nunca entendi por que ela sumiu. Mas se Augusto sabia mais do que eu, então ele pode estar envolvido nisso." Clara descruzou os braços, finalmente deixando que aquela informação a atingisse por completo. "E o que você pretende fazer?" Henrique não precisou pensar muito. "Eu vou confrontá-lo." Clara hesitou, como se lutasse contra um pensamento. "Eu quero ir com você." Henrique ergueu as sobrancelhas. "Você tem certeza? Essa história não é só sua. É minha também. Se há uma chance de descobrir a verdade sobre minha mãe, eu preciso estar lá." Henrique viu determinação nos olhos dela e soube que não havia como dissuadi-la. "Tudo bem, mas se for perigoso..." "Eu sei me cuidar", interrompeu Clara. Ele assentiu. Naquele momento, ambos perceberam que estavam no mesmo lado da batalha. Henrique pegou o celular e discou um número. "Prepare o avião. Eu preciso estar em São Paulo o mais rápido possível." Ao desligar, olhou para Clara. "Vamos descobrir o que realmente aconteceu com sua mãe." Ela apenas assentiu. Os lábios pressionados, o coração disparado. A busca pela verdade estava apenas começando. O jato particular de Henrique Amaral pousou suavemente na pista do aeroporto particular da família em São Paulo. O céu estava nublado, como se refletisse o peso dos pensamentos que martelavam sua mente. Dentro da aeronave, Clara observava tudo com atenção, sentindo-se deslocada naquele mundo de luxo que nunca havia imaginado pisar. O couro dos assentos, as taças de cristal e o silêncio quase solene da cabine contrastavam com a vida simples da fazenda.
Nunca andei de avião antes, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Henrique, sentado à sua frente, estudou-a por um instante antes de responder. Isso não me surpreende. Ela franziu o senho, irritada com o tom condescendente. Não me olhe assim. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Mas isso não significa que me intimida. Ele soltou um suspiro e massageou as têmporas. Eu não estou tentando te intimidar, Clara. Estamos do mesmo lado agora. Ela cruzou os braços, ainda desconfiada. Só enquanto isso me ajudar a descobrir a verdade sobre minha mãe. Henrique não respondeu. Ele entendia a resistência dela. Se os papéis estivessem invertidos, talvez ele próprio nunca o perdoasse. Quando desembarcaram, um carro os aguardava. O motorista abriu a porta para Henrique, que hesitou antes de entrar. Olhou para Clara. Está pronta para isso? Não. Mas vamos logo com isso. O caminho até a mansão Amaral foi silencioso. Clara observava a cidade através da janela, os arranha-céus imponentes, as ruas movimentadas, a opulência que contrastava com tudo o que conhecia. Ela sempre soube que existiam pessoas como Henrique, mas ver tudo aquilo de perto fazia sua revolta crescer, quando o carro finalmente parou diante dos portões imensos da propriedade. Clara sentiu um frio na espinha. A mansão era imensa, um símbolo da riqueza dos Amaral. Colunas brancas sustentavam a estrutura de arquitetura clássica, enquanto jardins perfeitamente podados decoravam a entrada. Henrique desceu do carro primeiro, sem esperar por ela. Clara respirou fundo e o seguiu. No saguão de entrada, um mordomo os recebeu com um olhar surpreso. Senhor Amaral, o senhor não avisou que viria. Eu sei, meu tio está em casa. O mordomo hesitou. O senhor Augusto não gosta de visitas inesperadas. Henrique estreitou os olhos. Pode avisá-lo que isso não é uma visita. É um acerto de contas. O homem assentiu nervoso e desapareceu pelo corredor. Clara olhou ao redor, absorvendo o ambiente luxuoso. E pensar que minha mãe poderia ter vivido aqui, murmurou, sentindo um aperto no peito. Henrique não respondeu. Minutos depois, passos firmes ecoaram pelo mármore do hall. Augusto Amaral apareceu no topo da escadaria, alto, cabelos grisalhos bem penteados, olhar frio e calculista. Ele não parecia surpreso ao ver o sobrinho, mas seus olhos se estreitaram ao notar Clara ao lado dele. Henrique. Que surpresa! A voz era carregada de ironia. Poupe-me do teatro, Augusto. Você sabia que eu viria. Augusto desceu os degraus lentamente, como se calculasse cada passo. E o que o traz aqui com tanta urgência? Henrique cruzou os braços. Isadora, por um instante, apenas um instante, Clara percebeu um leve estremecer nos olhos do homem, mas ele logo recompôs sua máscara de indiferença. Isadora, que nostalgia! Mas por que falar dela agora? Henrique deu um passo à frente. Você esteve na cidade onde ela morava, pouco antes de desaparecer. Augusto inclinou a cabeça fingindo confusão. E daí, eu viajo bastante. Eu não sabia que Isadora estava grávida, mas você sabia. Augusto soltou um riso baixo. E você só descobriu agora? Parece que sua esperteza está falhando. Henrique cerrou os punhos. O que você fez com ela? O homem sorriu, como se estivesse se divertindo. Nada, mas posso te garantir que a última coisa que Isadora queria era estar perto de você. Clara sentiu seu corpo ferver de raiva. Mentiroso. Minha mãe fugia de você, não dele. Augusto olhou para ela com um interesse renovado. Ah, então você é a filha dela. Uma pena que puxou mais a teimosia da mãe do que qualquer outra coisa. Henrique avançou um pouco mais, ficando cara a cara com o tio. Me diga a verdade, Augusto. Por que você estava atrás de Isadora? Augusto inclinou-se ligeiramente, mantendo o sorriso cínico. Você realmente quer saber? Henrique sentiu um arrepio na espinha. Fale! Augusto respirou fundo, como se saboreasse o momento antes de soltar a bomba. Eu avisei a Isadora que ela nunca seria bem-vinda na família Amaral. Henrique sentiu um aperto no peito. Você ameaçou ela. Eu a fiz entender que você jamais poderia ficar com ela. Ela sabia que, se insistisse, acabaria pagando um preço alto demais. Clara deu um passo à frente, furiosa. Você destruiu a vida da minha mãe. Augusto não se abalou. Sua mãe fez as próprias escolhas. Eu apenas garanti que ela entendesse as consequências.
Henrique sentiu uma onda de raiva subir dentro de si. O que aconteceu com ela depois que você apareceu? Augusto suspirou, como se estivesse cansado da conversa. Isso, meu caro sobrinho, é algo que você terá que descobrir sozinho. Clara sentiu as mãos tremerem. Você sabe onde ela está? Não sabe? Augusto abriu um sorriso de pura maldade. Talvez sim. Talvez não. Mas será que vale a pena cavar um túmulo que já foi esquecido? Henrique não aguentou mais. Ele agarrou o colarinho do tio e o empurrou contra a parede. O que você fez com a minha mulher, desgraçado? Augusto apenas riu. Você sempre foi impulsivo. Henrique o soltou, empurrando-o para trás com nojo. Se eu descobrir que você teve algo a ver com o desaparecimento de Isadora, juro que não vai acabar bem para você. Augusto ajeitou as lapelas do paletó, completamente indiferente. Boa sorte com isso, meu caro. Henrique respirou fundo e se virou para Clara. Vamos. Ela hesitou, mas seguiu atrás dele. No caminho para a saída, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo dizia que aquela história estava longe de acabar e que Augusto ainda guardava segredos que poderiam mudar tudo. O silêncio no carro era opressor. Henrique dirigia com os olhos fixos na estrada, a mandíbula travada, os dedos apertando o volante com força. Clara, sentada ao lado dele, mantinha os braços cruzados, olhando para a paisagem urbana através da janela. O encontro com Augusto havia deixado um gosto amargo nos dois. Ele tinha as respostas que precisavam, mas, como sempre, preferia jogar seu jogo sujo, mantendo o controle das informações. Henrique sentia o peito arder de raiva. Durante anos, viveu sob a sombra do tio, aceitando sua influência e acreditando que ele era apenas um homem de negócios duro. Agora, as peças começavam a se encaixar. Se Augusto havia ameaçado Isadora, se ele sabia mais do que dizia, então talvez tivesse sido responsável por tudo desde o início. Clara quebrou o silêncio, a voz carregada de desconfiança. E agora, você vai simplesmente deixar esse canalha sair impune? Henrique apertou ainda mais o volante. Você acha que eu não quero arrancar a verdade dele? Se eu pudesse, faria ele confessar agora mesmo. Ela bufou. Então faça. Você tem dinheiro. Poder. Use isso. Ele olhou de relance para Clara. Augusto não é um homem fácil de intimidar. Ele sobreviveu décadas nesse jogo, sempre um passo à frente. Ele não se entrega sem uma garantia de que está encurralado. Clara virou-se para ele, os olhos brilhando de frustração. E você vai deixar isso assim? Henrique respirou fundo. Não, mas precisamos de provas. O carro parou em um sinal vermelho, e Henrique olhou para Clara. Se quisermos desmascarar Augusto, precisamos encontrar alguém que saiba mais do que ele quer que saibamos. Clara mordeu o lábio inferior, pensativa. E quem poderia ter essa informação? Henrique olhou para a frente quando o sinal abriu e continuou dirigindo. Conheço alguém. Ela arqueou a sobrancelha. Quem? Um homem chamado Raul Santiago. Ele trabalhou para minha família por muitos anos. Era um dos seguranças de confiança de Augusto, mas depois de um desentendimento foi afastado. Clara o encarou. E você acha que ele vai querer ajudar? Henrique soltou um pequeno sorriso de canto. Depende do preço. Poucas horas depois, Henrique e Clara estavam em um bairro afastado do centro, onde os edifícios luxuosos de São Paulo davam lugar a ruas mais simples, com oficinas mecânicas, bares de esquina e pequenas residências apertadas umas contra as outras. Pararam diante de uma oficina com uma placa desgastada pelo tempo. O cheiro de graxa e óleo diesel impregnava o ar. Henrique desceu primeiro, caminhando até a entrada. Tem certeza de que ele está aqui? Clara perguntou. Descendo atrás dele, Henrique assentiu. Raul sempre gostou de sujar as mãos. Ele nunca foi o tipo de segurança que só ficava de terno, como os que Augusto mantém agora. Ele empurrou a porta, e um sino frágil tilintou. O cheiro forte de ferrugem e metal tomou conta do ambiente. No fundo, um homem robusto, com barba grisalha e suja de óleo, estava inclinado sobre o capô de um carro, sem se dar ao trabalho de olhar para os visitantes. Se for arrumar carro, volte amanhã, resmungou, sem levantar a cabeça. Henrique cruzou os braços. Não vim consertar nada, Raul.
O homem parou, lentamente. Ergueu o olhar e analisou Henrique. Olha só quem resolveu aparecer. O príncipe da dinastia Amaral. Raul fechou o capô do carro com força e limpou as mãos em um pano velho. E o que te traz aqui? O dinheiro do seu tio finalmente acabou. Henrique manteve o olhar firme. Você sabe por que estou aqui? Raul analisou Clara por um instante. Depois voltou para Henrique. Se você quer saber sobre Augusto, está no lugar errado. Eu sei que você trabalhou para ele, disse Henrique, dando um passo à frente. Raul riu, mas sem humor. Trabalhei, passado, até o momento em que percebi o tipo de gente com quem eu estava lidando. Henrique trocou um olhar com Clara antes de continuar. E se eu te dissesse que estamos investigando o desaparecimento de Isadora Mendes? Raul fechou a expressão. Isadora. Clara deu um passo à frente. Minha mãe. Raul desviou o olhar por um momento, coçando a barba como se ponderasse algo. Eu me lembro dela. Henrique viu a brecha e pressionou. Então também se lembra do que Augusto fez com ela. Raul soltou um suspiro pesado. Eu não sei tudo, mas vi o suficiente. Clara engoliu seco. E o que você viu? Raul olhou para os dois, avaliando a situação. Augusto mandou alguns homens atrás de Isadora. Ele queria que ela desaparecesse. O coração de Henrique disparou. Ele mandou matar ela. Raul balançou a cabeça. Não sei dizer, mas ele ordenou que ela fosse silenciada. O que aconteceu depois? Só Augusto pode responder. Henrique sentiu a raiva subir como um incêndio incontrolável. Por que você nunca falou nada? Raul deu um riso seco. Você acha que alguém teria acreditado em mim? Augusto me jogou para escanteio quando percebi que não queria mais fazer parte dos esquemas dele. E você? Estava ocupado demais construindo seu império para notar qualquer coisa. Henrique sentiu o golpe das palavras, mas se manteve firme. Se eu conseguir provas contra Augusto, você deporia contra ele. Raul o encarou por um momento, depois assentiu. Se você conseguir as provas, eu conto tudo. Henrique assentiu. Então é isso que vamos fazer. Clara olhou para os dois. O coração acelerado, pela primeira vez. Parecia que estavam se aproximando da verdade, mas sabiam que estavam lidando com um homem perigoso. E se Augusto percebesse que estavam cavando fundo demais, ele não hesitaria em reagir. O vento quente soprava pelas ruas de São Paulo, quando Henrique e Clara saíram da oficina de Raul. O sol já começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados, mas a mente de Henrique estava longe de qualquer contemplação poética. Ele havia crescido acreditando que Augusto era um homem duro, mas estrategista. Agora, percebia que seu tio era muito mais do que isso. Era um homem cruel, um manipulador que não hesitava em eliminar qualquer ameaça ao seu poder. Henrique abriu a porta do carro e olhou para Clara, que permanecia imóvel na calçada, os olhos fixos no horizonte. Você está bem? Ela soltou um riso sem humor e cruzou os braços. Você realmente quer saber? Henrique suspirou e encostou-se ao carro. Sei que tudo isso é muito... Clara interrompeu com um olhar feroz. É a história da minha mãe, da minha vida, sendo desmontada na minha frente. Eu cresci sem saber o que aconteceu com ela. E agora, descubro que talvez tenha sido silenciada pelo seu tio. Henrique apertou os lábios. Eu sei. Não, você não sabe. Clara balançou a cabeça. Você teve tudo na sua vida. Não teve. Cresceu no meio do luxo. Teve tudo o que quis. Eu cresci esperando que minha mãe voltasse. Henrique não tinha uma resposta para isso, porque era verdade. Eu estou tentando consertar isso, disse ele por fim. Clara bufou. E você acha que isso vai mudar alguma coisa? Henrique a encarou, firme. Talvez não, mas descobrir a verdade é o mínimo que posso fazer. Ela segurou o olhar dele por alguns segundos, antes de soltar um suspiro cansado. Então vamos logo com isso. Henrique entrou no carro, e Clara fez o mesmo. No caminho de volta ao hotel, ele já traçava os próximos passos. Raul havia confirmado que Augusto deu ordens para que Isadora fosse silenciada. Mas faltavam provas. Ele sabia que não adiantava simplesmente confrontar seu tio de novo. Se quisesse derrotar Augusto, precisava ser mais esperto. E isso significava encontrar uma testemunha dentro do próprio Império Amaral. Na manhã seguinte, Henrique já estava de pé antes do amanhecer. Ele havia passado boa parte da noite revisando arquivos antigos,
tentando encontrar alguma pista, um nome, algo que pudesse ligar Augusto ao desaparecimento de Isadora. Clara acordou com o som do celular vibrando. Quando abriu os olhos, viu Henrique sentado à mesa do hotel, imerso em papéis espalhados por toda parte. "Você não dormiu?" perguntou, esfregando os olhos. Henrique passou a mão pelo rosto, exausto. Um pouco, ela se levantou e caminhou até a mesa, observando os documentos. "O que é isso?" "Registros financeiros da empresa na época em que sua mãe desapareceu. Se Augusto fez algo contra ela, deve ter deixado rastros." Clara pegou um dos papéis e franziu a testa. "O que exatamente estamos procurando?" Henrique apontou para um dos documentos. Movimentações suspeitas, pagamentos feitos a pessoas de fora da empresa, transferências não justificadas. Qualquer coisa que pareça errada. Clara olhou para ele e arqueou a sobrancelha. "Então você acha que ele pagou alguém para fazer o serviço sujo?" Henrique assentiu. "Augusto é poderoso, mas não gosta de sujar as mãos. Ele sempre usa outras pessoas para fazer o trabalho sujo." Clara começou a folhear os papéis. "E o que acontece se acharmos alguma coisa? Então vamos atrás dessas pessoas", disse Henrique determinado. Os dois passaram a manhã analisando os documentos. Foi Clara quem encontrou a primeira pista. "Henrique, olhe isso." Ela deslizou um dos papéis até ele. Era um recibo de pagamento, datado de 25 anos atrás, destinado a um nome desconhecido, Walter Neves. Henrique franziu a testa. "Esse nome não me é estranho." Ele pegou o celular e digitou o nome em um banco de dados privado. Alguns segundos depois, a informação apareceu na tela. Walter Neves, ex-policial militar, expulso da corporação por envolvimento em casos de extorsão e desaparecimento forçado de testemunhas. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Você acha que ele..." Henrique fechou os olhos por um momento antes de encará-la. "Eu acho que esse homem sabe exatamente o que aconteceu com sua mãe." Clara engoliu em seco. "Onde ele está agora?" Henrique digitou mais alguns comandos e encontrou um endereço. "Morando no interior. Parece que ele desapareceu do radar depois de se aposentar." Clara respirou fundo. "Vamos atrás dele." Henrique hesitou. "Pode ser perigoso." "Você acha que eu me importo?" Clara retrucou. "Se esse homem souber alguma coisa, eu preciso ouvir." Henrique sabia que não conseguiria convencê-la do contrário. "Tudo bem, mas precisamos ser cuidadosos." No final da tarde, eles estavam na estrada, dirigindo para uma cidadezinha afastada. O endereço de Walter Neves levava a uma casa simples, nos arredores da cidade, cercada por um matagal. O lugar parecia abandonado. Henrique parou o carro alguns metros antes da entrada. "Tem certeza de que quer fazer isso?" Clara olhou para ele. "Você quer voltar atrás agora?" Ele suspirou. "Vamos." Os dois desceram do carro e caminharam até a casa. Henrique bateu na porta. Nenhuma resposta. Ele bateu de novo, mais forte. O silêncio foi interrompido por um barulho interno. Passos. A porta se abriu lentamente e um homem de cabelos grisalhos e olhar desconfiado apareceu. "Quem diabos são vocês?" Henrique respirou fundo. "Queremos conversar sobre um pagamento que você recebeu há 25 anos, de Augusto Amaral." O homem ficou imóvel. Seus olhos escanearam os rostos dos dois visitantes. "Não sei do que vocês estão falando." Clara deu um passo à frente. "Minha mãe desapareceu e você pode saber o motivo." Walter engoliu em seco. "Eu já disse que não sei de nada." Ele tentou fechar a porta, mas Henrique colocou o pé antes que ela se fechasse. "Se você não falar, eu juro que vou expor tudo." O homem hesitou. "Vocês não sabem com quem estão mexendo." Clara o encarou nos olhos. "Você também não." O silêncio que se seguiu foi longo. Então, Walter soltou um suspiro pesado e abriu mais a porta. "Entrem, mas saibam que, se eu contar tudo, não tem volta." Henrique e Clara se entreolharam antes de atravessar a soleira. Eles estavam prestes a ouvir a verdade, ou pelo menos parte dela. Henrique e Clara cruzaram a soleira da casa de Walter Neves com passos cautelosos. O ar dentro da casa era pesado, carregado com o cheiro de cigarro velho e mofo. As paredes estavam descascadas. Os móveis eram poucos e gastos, e havia garrafas vazias jogadas em um canto. O ambiente inteiro parecia um reflexo do homem que os recebeu, desgastado pelo tempo, pelos segredos que carregava. "Walter,
Fechou a porta atrás deles, trancando-a com um trinco enferrujado antes de se virar lentamente. Ele os observou por um instante, como se estivesse ponderando se realmente deveria falar. Seus olhos cansados e fundos mostravam que ele carregava muito mais do que simples arrependimentos. Se eu fosse vocês... Virava as costas e ia embora agora, disse, acendendo um cigarro com dedos trêmulos. Vocês não sabem no que estão se metendo. Henrique cruzou os braços, mantendo o olhar fixo no homem à sua frente. Se fosse tão perigoso assim, você não teria nos deixado entrar. Walter soltou uma risada seca, sem humor, e tragou o cigarro com força antes de soltá-lo lentamente no ar. Talvez eu esteja cansado de carregar esse peso. Talvez eu queira me livrar disso antes que seja tarde demais. Clara puxou uma cadeira e sentou-se de frente para ele, os olhos carregados de tensão e expectativa. Então fale. O que aconteceu com minha mãe? Walter hesitou, coçando a barba por fazer, desviando o olhar para um canto da sala como se buscasse coragem para continuar. Seu tio, Augusto, começou ele voltando-se para Henrique. Ele sempre foi um homem cruel. Sempre cuidou da parte suja da família Amaral, quando soube que Isadora estava grávida. Ele viu isso como uma ameaça. Henrique sentiu o estômago se revirar. Uma ameaça a quê? Walter soltou mais uma risada curta, balançando a cabeça. Ao nome da família, ao império, ao dinheiro. Você acha que seu tio se preocupa com outra coisa além de poder? Ele não queria que uma mulher qualquer, sem pedigree, se envolvesse nos negócios dos Amaral. E um filho, um herdeiro que poderia contestar sua influência. Isso era inaceitável. Clara apertou as mãos em punhos. Ele tentou matá-la, não foi? Walter a olhou com um pesar silencioso. Não sei se a intenção era matá-la, mas ele queria que ela desaparecesse. Ele me pagou para encontrá-la e convencê-la a sair do caminho. Henrique cerrou os dentes. Você aceitou? Walter deu de ombros, cansado. Na época eu fazia o trabalho sujo de Augusto sem questionar, mas quando encontrei sua mãe, algo mudou. Henrique e Clara se inclinaram para a frente, atentos. Eu a encontrei em uma casa simples. Afastada, ela estava sozinha, protegendo a filha. Era óbvio que estava assustada, mas também determinada. Me implorou que a deixasse em paz. Disse que só queria criar a filha em segurança. Clara sentiu um nó apertar sua garganta. Ela falou de mim. Walter assentiu. Disse que faria qualquer coisa para garantir que você não caísse nas mãos erradas. Henrique passou a mão pelo rosto, tentando absorver tudo aquilo. E então, Walter tragou o cigarro uma última vez, antes de esmagá-lo no cinzeiro abarrotado. Eu hesitei. Estava preparado para convencê-la a fugir para outro país, começar uma nova vida. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, chegaram outros homens. Henrique sentiu o coração acelerar. Homens de Augusto. Walter assentiu lentamente. Ele nunca confiou totalmente em mim. Mandou outro time para garantir que o trabalho seria feito. Entre eles, estava um nome que você conhece muito bem. Henrique apertou os punhos. Mateus Braga. Walter confirmou com um movimento de cabeça. Mateus era o cão de guarda de Augusto. Sempre foi. Não tinha hesitação, não tinha compaixão. Ele recebeu ordens diretas. Clara prendeu a respiração. Ele matou minha mãe. Walter desviou o olhar. Eu não vi acontecer, mas sei que ele recebeu ordens para silenciá-la. Henrique se inclinou para a frente, sua voz carregada de urgência. Mas você disse que ela fugiu. Walter assentiu. No momento em que os homens chegaram, houve uma confusão. Eu criei uma distração. Algo rápido, o suficiente para que ela corresse até um carro e desaparecesse. Clara sentiu um arrepio na espinha. Então ela não morreu. Não que eu tenha visto, confirmou Walter. Henrique esfregou o rosto, processando tudo aquilo. Se ela fugiu, por que nunca tentou nos procurar? Walter soltou um suspiro profundo. Porque ela sabia que, se tentasse, Augusto terminaria o trabalho. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Henrique respirou fundo. Se Mateus estava envolvido, ele pode saber o que aconteceu depois daquela noite. Walter assentiu, mas seu olhar era sombrio. Se vocês vão atrás dele, tenham cuidado. Mateus é leal a Augusto até a morte, e ele não hesita em sujar as mãos. Henrique olhou para Clara. Estamos perto de descobrir a verdade.
Ela assentiu, mas o coração dela batia acelerado. Eles estavam mexendo com um jogo perigoso. Quando saíram da casa, a noite já havia caído. O vento frio cortava as ruas desertas da cidadezinha. Henrique e Clara caminharam até o carro em silêncio, ainda absorvendo tudo o que tinham acabado de ouvir. Henrique abriu a porta, mas antes de entrar, percebeu algo estranho. Um carro preto estava estacionado do outro lado da rua, com os faróis apagados. Clara notou o olhar dele e seguiu sua linha de visão. O que foi? Henrique manteve a voz baixa. Estamos sendo observados. Clara sentiu um calafrio na espinha. Você acha que é Augusto? Henrique apertou a mandíbula. Ou Mateus? Eles entraram no carro tentando agir naturalmente. Henrique ligou o motor e arrancou devagar, observando pelo retrovisor. O carro preto não se moveu, mas Henrique sabia. Isso não era coincidência. Eles haviam cavado fundo demais. E agora, alguém estava vigiando cada um de seus passos. Henrique dirigia com o olhar fixo na estrada, mas sua mente estava a quilômetros dali. O carro preto que os vigiava ainda estava parado no mesmo lugar quando saíram, mas ele sabia que não ficaria assim por muito tempo. Se Mateus Braga já estava de olho neles, significava que estavam cada vez mais perto da verdade. E isso também significava que o perigo era iminente. Clara, sentada ao lado dele, não conseguia esconder sua inquietação. Os dedos tamborilavam no joelho, os olhos fixos no retrovisor, como se esperasse a qualquer momento ver aquele carro preto o seguindo. O que a gente faz agora? Ela perguntou, a voz mais firme do que parecia sentir-se. Henrique respirou fundo, tentando manter a calma. Primeiro, vamos voltar para o hotel. Precisamos organizar os próximos passos antes de qualquer movimento precipitado. Ela não gostou da resposta. Organizar os próximos passos. Henrique, minha mãe pode estar viva, e esse tal de Mateus sabe o que aconteceu com ela. Não podemos perder tempo. Henrique apertou o volante com mais força. E se agirmos sem um plano, podemos acabar mortos. Você quer isso? Clara ficou em silêncio. Não queria admitir, mas ele tinha razão. Estavam lidando com pessoas poderosas e perigosas. Se Mateus Braga fosse tão leal a Augusto quanto Walter dissera, não hesitaria em agir se sentisse ameaçado. Quando chegaram ao hotel, Henrique verificou os arredores antes de descer do carro. Nenhum sinal do carro preto. Isso não significava que estavam seguros. Apenas que quem quer que estivesse vigiando sabia ser discreto. Entraram no quarto e trancaram a porta. Clara se jogou na poltrona, passando as mãos pelo rosto. Eu não sei se aguento mais isso, murmurou. Henrique a observou por um instante. Você ainda pode desistir. Ela ergueu a cabeça na hora, os olhos faiscando. Não ouse sugerir isso. Ele não sorriu. Mas por um momento, quase conseguiu admirar sua determinação. Então precisamos pensar. Como vamos nos aproximar de Mateus sem que ele perceba? Clara cruzou os braços, tentando organizar as ideias. Ele ainda trabalha para Augusto. Henrique pegou o celular e fez uma rápida busca em seus contatos. Não oficialmente. Depois que meu tio se afastou dos negócios da família para cuidar apenas das propriedades pessoais, Mateus passou a atuar nos bastidores. Ele continua como o homem de confiança dele. Mas fora dos holofotes, Clara mordeu o lábio inferior, pensativa. Então ele não é o tipo de cara que vai simplesmente atender uma ligação e vir nos encontrar para um bate-papo. Definitivamente não, confirmou Henrique. O silêncio se estendeu por alguns instantes. Henrique passou a mão pelo rosto, sentindo o peso do cansaço. Ele se levantou e caminhou até o banheiro, jogando água fria no rosto. Quando ergueu a cabeça, olhou para o próprio reflexo no espelho. O homem que o encarava de volta não era o mesmo Henrique Amaral que iniciou essa viagem. Ele sempre se viu como um homem de negócios implacável, alguém que nunca se deixava envolver emocionalmente. Mas agora, seus olhos estavam diferentes. Não era apenas exaustão, era outra coisa. Era dúvida, era medo, era um resquício de culpa. Por mais que tentasse não pensar nisso, sentia que tinha alguma responsabilidade pelo que aconteceu com Isadora. Não pelo que Augusto fez, mas pelo que ele não fez. Ele a amou. Mas quando ela desapareceu, ele desistiu de procurá-la. E se ela estivesse viva? E se ela passou anos esperando que ele fosse atrás dela? Henrique apertou os olhos, tentando afastar os pensamentos.
Não era hora para isso. Saiu do banheiro e encontrou Clara sentada na cama, segurando o celular. Descobri algo, disse ela, sem erguer a cabeça. Ele se aproximou. O quê? Clara virou a tela para ele. Matheus Braga tem uma casa nos arredores da cidade, mas raramente é visto por lá. No entanto, segundo algumas matérias antigas, ele é dono de um armazém na zona industrial. Henrique franziu a testa. Um armazém? Sim, oficialmente. Está fechado há anos, mas alguns rumores indicam que ele ainda é usado para negócios ilegais. Henrique pegou o celular dela e analisou as informações. Se Matheus ainda se encontra com gente perigosa, esse é o lugar ideal para pegá-lo de surpresa. Clara cruzou os braços. Então vamos até lá. Henrique hesitou. Não podemos simplesmente aparecer na porta e exigir respostas. Se ele perceber que estamos investigando, vai sumir antes que possamos pegá-lo. Clara arqueou uma sobrancelha. Então o que sugere? Henrique olhou para a tela do celular novamente, os olhos analisando cada detalhe do mapa do local. Vamos esperar até a noite, quando ele aparecer. Nós seguimos e descobrimos para onde ele vai. Clara não parecia satisfeita. Estamos perdendo tempo. Estamos sendo estratégicos, corrigiu ele. Ela bufou, mas não argumentou. Henrique pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Quem você está ligando? Perguntou Clara. Para um velho amigo? A voz do outro lado da linha atendeu. Fábio, preciso de um favor. Clara observou, curiosa. Enquanto Henrique explicava a situação, depois de alguns minutos ele desligou. E então Henrique pegou a jaqueta e caminhou até a porta. Vamos dar uma volta? Algumas horas depois, estavam estacionados em uma rua estreita, não muito longe do armazém de Matheus. O local era escuro, cercado por galpões abandonados e construções decadentes. Henrique segurava um binóculo, observando cada movimentação na área. Clara olhava ao redor, inquieta. Você tem certeza de que ele vem? Se ele ainda faz negócios sujos, esse é o lugar perfeito para isso. Ela bufou. E se não vier? Henrique abaixou o binóculo e olhou para ela. Então vamos até a casa dele. E o obrigamos a falar. Clara sorriu de lado. Agora sim, gosto do seu jeito de pensar. Henrique sorriu levemente, mas logo voltou a se concentrar. Os minutos passaram lentamente, até que um carro preto entrou no estacionamento do armazém. Henrique ergueu o binóculo e sentiu o coração acelerar. Ele chegou. Clara se ajeitou no banco. O que fazemos? Henrique olhou para ela e, pela primeira vez, viu o mesmo fogo determinado que sentia dentro de si. Agora, seguimos ele. O jogo estava ficando mais perigoso, mas Henrique não iria recuar, nem Clara. E se Matheus Braga sabia o que aconteceu com Isadora, ele não sairia dessa sem falar. A noite estava densa, e a escuridão tornava cada movimento mais tenso. O carro de Matheus Braga estacionou ao lado do antigo armazém, e Henrique observava tudo através dos binóculos, sem desviar o olhar. Clara, ao seu lado, mordia o lábio sentindo a adrenalina correr pelo corpo. Ele está sozinho? Ela perguntou, tentando enxergar além das sombras. Henrique focou melhor a visão. Não, tem mais 2 homens com ele, provavelmente seguranças. Clara soltou um suspiro frustrado. Isso complica as coisas. Henrique abaixou os binóculos e olhou para ela. Você ainda pode ficar fora disso. Ela virou-se para ele com uma expressão feroz. Você ainda não entendeu que eu não vou recuar. Henrique quase sorriu. A teimosia dela era algo que lembrava Isadora. Então vamos fazer isso direito, ele disse. Eles observaram enquanto Matheus e seus homens entravam no armazém. O local parecia abandonado há anos. Mas Henrique sabia que, para certos negócios, quanto mais discreto, melhor. Precisamos entrar sem sermos vistos, ele murmurou. Clara olhou ao redor e apontou para o lado do prédio. Ali, tem uma entrada lateral meio escondida. Henrique assentiu. Vamos. Eles saíram do carro e se moveram rapidamente, mantendo-se nas sombras. O coração de Clara batia tão forte que ela temia que Matheus pudesse ouvi-lo ao chegarem à entrada lateral. Encontraram uma porta enferrujada, ligeiramente entreaberta. Henrique espiou para dentro antes de entrar. O corredor era escuro, iluminado apenas por uma lâmpada fraca no teto. Ele fez sinal para Clara segui-lo. Passaram por caixas empilhadas, ferramentas enferrujadas e mesas cobertas de poeira,
As vozes ecoavam de um cômodo adiante. Henrique se aproximou com cuidado, ficando atrás de uma parede. Mateus estava sentado em uma cadeira de metal, segurando um copo de uísque. À sua frente, 2 homens ouviam atentamente enquanto ele falava. Augusto está ficando inquieto, disse Mateus, girando o copo nas mãos. Ele sente que algo está errado. Henrique trocou um olhar com Clara. Ele sabe que estamos atrás dele. Ela sussurrou. Mateus continuou. E com razão, tem gente demais perguntando sobre o passado. Gente que devia ter esquecido certas coisas. Henrique sentiu o estômago revirar. Eles estavam falando deles. E o que ele quer que façamos? Perguntou um dos seguranças. Mateus tomou um gole do uísque antes de responder. Se começarem a cavar fundo demais, nós lidamos com eles. Clara engoliu seco. Ele está falando de nós. Henrique sentiu a raiva subir, mas se forçou a manter a calma. Foi então que Mateus disse algo que fez seu sangue gelar. Né, eles já sabem demais sobre Isadora. Henrique sentiu os punhos se fecharem automaticamente. Mateus continuou. Augusto me pediu para garantir que ninguém descubra o que aconteceu com ela de verdade. Clara arregalou os olhos. Então ele sabe. Ele sabe onde minha mãe está. Henrique não hesitou. Antes que Clara pudesse impedi-lo, ele saiu de trás da parede e caminhou para dentro do salão. Então, por que você não nos conta? O silêncio na sala foi instantâneo. Mateus levantou-se lentamente. Surpreso ao ver Henrique, os seguranças sacaram armas, mas Mateus ergueu a mão. Baixem isso. Quero ouvir o que o Sr. Amaral tem a dizer. Henrique se manteve firme. Você trabalha para Augusto há anos, mas hoje você vai trabalhar para mim. Mateus riu, cruzando os braços. E por que eu faria isso? Henrique deu um passo à frente. Porque eu sei que Augusto já está fraco. E quando ele cair, você não quer estar do lado errado. Mateus analisou Henrique por um instante. Você realmente acha que pode derrubar Augusto? Eu não acho. Eu sei. Mateus riu de novo, mas dessa vez sem tanto sarcasmo. Você tem coragem, garoto. Clara saiu das sombras e se aproximou. Me diga o que aconteceu com minha mãe. Mateus a olhou, sua expressão mudando ligeiramente. Então você é a filha de Isadora? Sim, disse ela. Determinada. E eu quero saber a verdade. Mateus suspirou, colocando o copo na mesa. Sua mãe fugiu naquela noite. Isso vocês já sabem. Mas o que vocês não sabem é que ela tentou voltar. Clara ficou imóvel. O quê? Mateus assentiu. Isadora voltou alguns meses depois, ela queria ver você. Mas não teve chance. Clara sentiu o coração apertar. O que aconteceu com ela? Mateus pegou um cigarro e o acendeu, demorando-se antes de responder. Augusto a encontrou antes que ela pudesse chegar até você. Henrique se aproximou mais, os olhos estreitados. Ele a matou. Mateus soltou a fumaça lentamente. Não, mas ele a fez desaparecer. O silêncio na sala era absoluto. O que isso significa? Clara insistiu. Mateus jogou o cigarro no chão e pisou nele. Significa que Isadora está viva. Henrique e Clara sentiram o mundo parar. Onde ela está? Henrique exigiu. Mateus olhou para ele com um brilho enigmático nos olhos. Essa é uma resposta que vale muito dinheiro. Henrique respirou fundo, controlando a raiva. Quanto? Mateus sorriu. Não é uma questão de dinheiro, Amaral. É uma questão de poder. Henrique se aproximou, ficando cara a cara com Mateus. Então me diga o que você quer. Mateus o estudou por alguns segundos antes de responder. Quero ver Augusto cair. Henrique e Clara trocaram um olhar. Se você me ajudar a derrubá-lo, eu conto tudo o que sei sobre Isadora. Mateus continuou. Mas se falharmos, ninguém nunca vai encontrá-la. Henrique cerrou os punhos. Então considere Augusto um homem morto. Mateus sorriu de canto. É disso que eu gosto. Clara, ainda atordoada pela revelação, olhou para os 2 homens. Eu só quero minha mãe de volta. Mateus assentiu. Então vamos fazer isso do jeito certo. Henrique respirou fundo. Eles estavam prestes a começar uma guerra. E não havia mais volta. O armazém escuro parecia ainda mais sufocante depois da revelação de Mateus. A ideia de que Isadora estava viva fazia o coração de Clara disparar. Durante anos, ela se agarrou à incerteza do que havia acontecido com sua mãe. Mas agora, diante da verdade, sentia-se dividida entre esperança e medo. Henrique, por outro lado,
Mantinha sua expressão fria e calculista. Sabia que Mateus não lhes daria todas as respostas de uma vez. Isso era um jogo, e ele queria ver até onde estavam dispostos a ir. Se Augusto ainda mantém Isadora escondida, onde ela está? Clara perguntou, a voz trêmula, mas determinada. Mateus cruzou os braços e inclinou-se contra a mesa. Como eu disse, tudo depende de uma coisa. Henrique cerrou os punhos. Você quer ver Augusto cair? Mateus assentiu com um meio sorriso. Isso mesmo. Clara franziu o senho. Por quê? Você serviu a ele por anos. Por que agora decidiu traí-lo? Mateus soltou um suspiro e acendeu outro cigarro. Porque Augusto não é mais o mesmo. Ele perdeu o controle do próprio império. Acha que ainda está no auge, mas está apenas se segurando. Henrique cruzou os braços. E você quer tomar o lugar dele? Mateus soltou uma risada. Não sou tão ambicioso quanto vocês acham. Só quero ver ele pagando pelos erros que cometeu. Clara deu um passo à frente. Se ele machucou minha mãe? Então estamos do mesmo lado. Mas como derrubamos um homem como Augusto? Henrique olhou para Mateus, esperando sua resposta. Ele tem inimigos, disse Mateus, soltando a fumaça do cigarro devagar. Mas sempre soube como silenciá-los. No entanto, há algo que ele teme. O quê? Henrique perguntou. Mateus apagou o cigarro e olhou diretamente para ele. Evidências, documentos, registros de tudo o que ele fez ao longo dos anos. Clara sentiu um arrepio. Você quer dizer, provas dos crimes dele? Exato. Henrique respirou fundo. Onde encontramos isso? Mateus hesitou. Depois pegou um papel e rabiscou um endereço. Augusto mantém um cofre em um dos seus escritórios particulares. Lá dentro, há documentos, contratos e provas de negócios sujos que ele fez ao longo dos anos. Henrique pegou o papel e analisou o endereço. Isso é um prédio comercial. Mateus sorriu. Exatamente. Parece um escritório comum, mas o que tem lá dentro pode destruí-lo. Clara cruzou os braços. Você já teve acesso a esse cofre? Mateus negou com a cabeça. Não, mas sei que existe. Augusto sempre foi paranoico. E se ele guardou algo, está lá. Henrique refletiu por um momento. E como você espera que entremos? Mateus riu. Vocês são inteligentes. Vão descobrir. Henrique olhou para Clara, e ela assentiu. Vamos precisar de um plano. Na manhã seguinte, Henrique e Clara estavam sentados na suíte do hotel, analisando o esboço do prédio. Precisamos entrar sem chamar atenção, Clara disse, mordendo a ponta do lápis. Henrique analisou as informações. O prédio tem seguranças, mas nada comparado ao nível de proteção que Augusto coloca na mansão. Se formos discretos, podemos entrar sem levantar suspeitas. Clara olhou para ele. E se houver câmeras? Henrique pegou o celular e fez uma ligação rápida. Fábio, preciso de um favor, do outro lado da linha. A voz respondeu com um tom descontraído. Sempre precisa. O que quer agora? Acesso ao sistema de câmeras de um prédio comercial. Fábio assobiou. Isso vai custar caro. Henrique sorriu. O preço não é um problema. Fábio riu. Me dê algumas horas. Henrique desligou e olhou para Clara. Agora só precisamos entrar e encontrar o cofre. Clara respirou fundo. Isso está parecendo um filme. Henrique sorriu. E filmes costumam terminar com os mocinhos vencendo. Clara riu, mas o medo ainda estava em seus olhos. Naquela noite, Henrique e Clara estacionaram a uma quadra de distância do prédio. O local era discreto, sem grandes placas ou movimentação intensa. Fábio havia garantido que o sistema de câmeras estaria fora do ar por pelo menos 20 minutos, tempo suficiente para fazer o que precisavam. Pronta? Henrique perguntou. Clara assentiu. O mais pronta possível para invadir um prédio de um criminoso. Eles saíram do carro e seguiram pela lateral do prédio. A porta de serviço estava destrancada, conforme o combinado. Ao entrarem, encontraram um corredor estreito e silencioso. Henrique guiou Clara até o elevador, apertando o botão do 10º andar. O silêncio no elevador era absoluto. O coração de Clara batia tão forte que ela sentia que Henrique poderia ouvi-lo. Quando as portas se abriram, saíram e seguiram pelo corredor. Aqui, Henrique sussurrou, parando diante de uma porta com uma placa discreta. Escritório administrativo. Clara girou a maçaneta, mas estava trancada. Henrique pegou um grampo do bolso
e começou a destravar a fechadura. De onde você sabe fazer isso? Clara perguntou surpresa. Não pergunte, ele respondeu, concentrado. A tranca fez um clique e a porta se abriu. Entraram e fecharam a porta atrás de si. O escritório era elegante, mas sem exageros. Uma grande estante cobria uma das paredes, enquanto a mesa de mogno dominava o centro do cômodo. Henrique foi direto para um quadro pendurado na parede. O cofre está aqui, ele murmurou. Ele afastou o quadro, revelando um cofre embutido na parede. Clara mordeu o lábio. E agora? Henrique pegou o celular e discou novamente. Fábio, precisamos abrir um cofre, do outro lado. O hacker riu. Você realmente me faz trabalhar. Rápido! Fábio enviou um código pelo celular de Henrique. Digite isso! Henrique digitou os números e o cofre se abriu. Dentro, havia pastas, documentos, um pendrive e um envelope lacrado. Clara pegou o envelope com as mãos trêmulas. O que é isso? Henrique abriu e tirou de dentro. Uma foto. Clara arregalou os olhos. Era Isadora, mais velha, mas ainda reconhecível. E ao lado dela, Augusto. Clara sentiu o chão sumir. Ele a manteve viva esse tempo todo. Henrique engoliu seco. Isso muda tudo. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, ouviram passos do lado de fora. Alguém estava vindo. E eles estavam sem saída. O som dos passos se aproximava rápido. Henrique e Clara congelaram, trocando um olhar tenso. Eles não tinham muito tempo. Henrique agarrou a foto de Isadora e empurrou os documentos para dentro da jaqueta. Clara, com o coração acelerado, procurou por um lugar para se esconder. Não havia muitas opções. A sala era pequena, e a única saída era a porta pela qual haviam entrado. Henrique, ela sussurrou, apontando para a janela. Ele entendeu imediatamente, sem hesitar. Foi até a janela e tentou abri-la, trancada. Os passos pararam do lado de fora da porta. Henrique respirou fundo e puxou Clara para trás da mesa. A maçaneta girou, a porta se abriu lentamente, e um homem alto e forte entrou, analisando o ambiente com cautela. Ele usava um terno escuro, e um fone de ouvido discreto indicava que era a segurança do prédio. Henrique segurou Clara firme, indicando para que ela ficasse em silêncio. O segurança deu alguns passos para dentro. Olhando ao redor, seu olhar pousou no cofre aberto. Ele franziu a testa e levou a mão ao rádio. Temos um problema no 10º andar. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Henrique agiu, num movimento rápido, levantou-se e atacou o homem, jogando seu peso sobre ele. O segurança tentou reagir, mas Henrique o empurrou contra a parede, imobilizando-o. Corre! Ele gritou para Clara. Ela obedeceu imediatamente, saindo pela porta aberta. Henrique desferiu um soco forte no estômago do segurança, que cambaleou para trás, mas conseguiu reagir. Ele tentou acertar Henrique com um golpe no rosto, mas Henrique desviou e o empurrou contra a mesa. O segurança caiu sobre ela, derrubando tudo o que estava em cima. Henrique aproveitou a oportunidade e correu para fora da sala. Clara já estava no elevador, pressionando o botão freneticamente. Vamos! Ela gritou. Henrique correu pelo corredor. Ouvindo o segurança se levantar atrás dele, ele alcançou Clara no momento em que as portas do elevador se abriram, entraram e pressionaram o botão para o térreo. O segurança surgiu no corredor no exato instante em que as portas começaram a se fechar. Ele sacou uma arma. Henrique puxou Clara para o lado e o tiro acertou a parede do elevador no último segundo antes das portas se fecharem completamente. Eles ficaram em silêncio, respirando pesadamente enquanto o elevador descia. Clara olhou para Henrique, o rosto pálido. Isso foi por pouco. Henrique soltou um suspiro pesado. Precisamos sair daqui rápido. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, eles não hesitaram. Caminharam rapidamente pelo saguão, tentando parecer o mais naturais possível. Ao chegarem à saída, Henrique notou algo que fez seu sangue gelar. O carro preto estava do outro lado da rua. Clara também viu e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Eles estavam nos esperando. Henrique pegou sua mão e a puxou para o outro lado. Continue andando naturalmente. Eles atravessaram a rua e dobraram a esquina. O carro do hotel está estacionado a 1 quarteirão daqui, Henrique disse, puxando Clara pelo braço. Mas antes que pudessem chegar até ele, ouviram o som de um motor se aproximando.
O carro preto. Droga! Henrique rosnou. Eles correram. Clara não pensou em mais nada além de seguir Henrique o mais rápido possível. O carro acelerou atrás deles. Mas Henrique puxou Clara para dentro de um beco estreito, onde o veículo não conseguiria entrar. Eles correram até o final do beco e saíram para outra rua. Henrique olhou ao redor e avistou um táxi parado no sinal vermelho. Ali, ele abriu a porta do passageiro e empurrou Clara para dentro. Dirija-se agora, ele ordenou ao taxista. O homem arregalou os olhos, mas ao ver a urgência no olhar de Henrique, acelerou sem questionar. O carro preto surgiu na esquina logo depois, mas eles já estavam longe. Clara ainda respirava com dificuldade quando olhou para Henrique. O que acabamos de fazer? Henrique olhou para ela, segurando firme os documentos que haviam roubado. Descobrimos a verdade. Clara engoliu seco e olhou para a foto que Henrique segurava. Isadora estava viva e estava ao lado de Augusto no hotel. Trancaram a porta e finalmente se permitiram respirar. Henrique jogou os papéis sobre a mesa e passou as mãos pelo rosto. Clara pegou a foto e observou cada detalhe. Ela está mais velha, mas é ela. Henrique assentiu. Sim, e Augusto sabia o tempo todo. Clara sentiu uma mistura de raiva e alívio. Então minha mãe não nos abandonou. Ele a manteve longe. Henrique olhou para os outros documentos. Entre os papéis, havia registros de transferências de dinheiro para uma instituição privada de saúde. Ele pegou um dos papéis e franziu a testa. Isso aqui é uma clínica psiquiátrica. Clara arregalou os olhos. O que isso quer dizer? Henrique apontou para o nome da clínica. É para lá que vamos. Ela pegou o papel de sua mão e leu o nome. Clínica Saint Rafael. Henrique pegou o celular e discou um número. Mateus, encontramos algo do outro lado da linha. O homem permaneceu em silêncio por um momento. O que foi? Henrique respirou fundo. Augusto manteve Isadora viva, em uma clínica psiquiátrica. A respiração de Mateus ficou pesada. Isso faz sentido. Henrique estreitou os olhos. O que você sabe? Mateus hesitou. Eu ouvi rumores anos atrás de que Augusto pagava uma fortuna para manter alguém escondido, mas nunca soube quem era. Clara apertou os punhos. Agora sabemos. Henrique foi até a janela e olhou para a rua lá embaixo. Vamos até essa clínica. Mateus suspirou. Tenham cuidado. Se Augusto manteve ela escondida esse tempo todo, ele não vai deixar vocês chegarem perto sem lutar. Henrique desligou o telefone e olhou para Clara. Isso não acabou. Ela assentiu, determinada. Vamos encontrar minha mãe. Henrique pegou a chave do carro. Então vamos agora. Eles saíram do hotel sem olhar para trás. A verdade estava cada vez mais perto, e eles não parariam por nada. O silêncio no carro era carregado de tensão. Henrique dirigia com firmeza, os olhos fixos na estrada, enquanto Clara, sentada ao seu lado, segurava a foto da mãe com força. O papel já estava amassado, mas ela não conseguia soltá-lo. Olhava para aquela imagem repetidamente, como se tentasse entender como Isadora, a mulher que passara a vida buscando, ainda estivesse viva e ao lado do homem que arruinou tudo. Você tem certeza de que essa clínica é o lugar certo? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Henrique assentiu, os dedos apertando o volante. Os documentos não mentem. O nome de Augusto aparece em todas as transações. Ele pagou por essa clínica por mais de 2 décadas. Clara passou a mão pelos cabelos, exasperada. Mas por quê? Se ele queria se livrar dela, por que não a matou? Henrique não respondeu de imediato. Talvez ele tenha achado que seria mais seguro mantê-la viva. Mas isolada, Clara sentiu um arrepio. Você acha que ele a manteve lá como prisioneira? Henrique suspirou. Não duvido de nada vindo de Augusto. O carro percorreu a estrada sinuosa até que finalmente avistaram um portão alto de ferro, cercado por um muro de concreto. No topo, cercas elétricas impediam qualquer tentativa de fuga. Clara sentiu o estômago revirar. Isso parece mais uma prisão do que uma clínica. Henrique parou o carro a alguns metros do portão. Uma placa discreta lia Clínica San Rafael, Centro de Tratamento e Recuperação. Como vamos entrar? Clara perguntou, olhando ao redor. Henrique analisou a estrutura. Se tentarmos pela entrada principal, provavelmente não nos deixarão passar. Clara franziu a testa. E se fingirmos ser familiares de um paciente?
Henrique negou com a cabeça. Pode funcionar por alguns minutos, mas se Augusto estiver monitorando o local, não temos muito tempo antes que alguém avise a ele. Clara olhou ao redor e notou uma pequena estrada lateral. E por ali, Henrique seguiu seu olhar e percebeu que a estrada levava a uma entrada de serviço. Vale a pena tentar. Ele deu a volta e dirigiu devagar pela lateral da clínica. Quando se aproximaram do portão secundário, notaram um furgão branco parado ali, com um funcionário fumando um cigarro ao lado. Henrique e Clara trocaram olhares. Eu tenho uma ideia, ele murmurou. Minutos depois, o furgão passou pelo portão sem ser notado. Dentro dele, escondidos entre caixas de suprimentos, estavam Henrique e Clara. O plano foi arriscado, mas funcionou. Quando o funcionário abriu as portas do furgão para descarregar, eles conseguiram entrar no veículo sem serem vistos. Agora, dentro da clínica, precisavam se mover rápido. Henrique espiou pela fresta das caixas e viu um corredor iluminado por luzes frias de hospital. Ele acenou para Clara e, com cuidado, os dois saíram do furgão, mantendo-se abaixados. Precisamos encontrar os registros dos pacientes. Ele sussurrou. Clara olhava ao redor, tentando absorver tudo. O ambiente era silencioso demais. Isso está me dando arrepios. Eu sei, mas temos que seguir em frente. Eles caminharam pelo corredor até encontrarem uma porta com a placa administração. Aqui? Henrique apontou. Ele testou a maçaneta, trancada. Claro que está trancada. Clara murmurou. Henrique pegou um grampo do bolso e começou a destrancar a porta. De novo, de onde você sabe fazer isso? Clara perguntou, cruzando os braços. Eu já disse para não perguntar. Com um clique, a fechadura se abriu. Eles entraram e fecharam a porta atrás de si. A sala era pequena, com um computador e diversos arquivos empilhados. Clara foi até os armários e começou a vasculhar os papéis, enquanto Henrique ligava o computador. Procure pelo nome da minha mãe, Clara pediu, revirando fichas antigas. Henrique digitou Isadora Mendes no sistema. A tela carregou por alguns segundos, até que um resultado apareceu. Paciente no 2158 estado. Internada à última atualização. 2 meses atrás, Clara prendeu a respiração. Isso significa que ela ainda está aqui. Henrique leu mais atentamente o arquivo. Sim, mas tem algo estranho aqui. Ele clicou no histórico de internação. Segundo esses registros, Isadora foi admitida como paciente voluntária. Clara piscou, confusa. Como assim? Você acha que ela quis estar aqui? Henrique cerrou os dentes. Isso não faz sentido. Depois de tudo que sabemos, não faz sentido que ela tenha aceitado ficar presa aqui. Clara sentiu um arrepio. Você acha que ela foi manipulada? Henrique assentiu. Ou pior, que a doparam para mantê-la sob controle. Clara sentiu a raiva crescer. Onde ela está? Henrique rolou a tela até encontrar a localização do quarto. Quarto 218. No segundo andar, Clara se levantou imediatamente. Então vamos. Eles saíram da sala e seguiram pelo corredor silencioso. Subiram uma escada discreta e chegaram ao segundo andar, onde portas brancas se estendiam pelos 2 lados do corredor. 215. 216. Clara sussurrava, contando os números. Até que pararam diante da porta 218, Henrique olhou para Clara. Você está pronta para isso? Clara respirou fundo, o coração disparado. Eu esperei minha vida toda para ver minha mãe de novo. Henrique assentiu e girou a maçaneta. A porta rangeu ao se abrir, lá dentro, sentada em uma poltrona perto da janela. Uma mulher olhava para fora, alheia à presença deles. Os cabelos estavam grisalhos nas pontas, mas ainda longos e bem cuidados. O tempo havia deixado suas marcas, mas era inegável. Era Isadora. Clara sentiu as pernas tremerem. Mãe! A mulher virou o rosto lentamente. Seus olhos eram profundos, mas vazios. Como se estivessem em outro mundo, Clara deu um passo à frente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, sou eu. Clara. Isadora piscou algumas vezes, como se tentasse reconhecê-la. Então, sussurrou algo que fez o sangue de Clara gelar. Quem? É você? Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Henrique franziu a testa. Ela não se lembra de você? Antes que pudessem reagir,
Uma sirene começou a tocar pelo prédio. Alguém os havia descoberto. Henrique olhou para Clara, a urgência estampada no rosto. Precisamos sair daqui, agora. Mas Clara não se moveu. Ela apenas olhava para Isadora, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela esperou a vida inteira por esse momento. E agora, sua mãe não sabia quem ela era. A sirene ecoava pelos corredores da clínica, lançando um alerta vermelho sobre o prédio inteiro. Clara, no entanto, não conseguia ouvir mais nada além da batida frenética de seu próprio coração. Sua mãe estava diante dela, viva, mas seus olhos, que um dia carregaram tanto amor, agora eram estranhos. Mãe, sou eu, Clara, sua filha. Isadora piscou, confusa. Seu olhar era vago, como se as palavras de Clara não fizessem sentido. Eu não conheço você, ela murmurou, a voz trêmula. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Não podia ser verdade. Não depois de tudo que passou para encontrá-la. Claro que conhece, insistiu, dando um passo à frente. Você me protegeu quando eu era pequena. Você me amava. Isadora recuou ligeiramente, como se a proximidade a assustasse. Henrique observava tudo, mas o tempo era curto. Os alarmes significavam que logo teriam seguranças no quarto. Ele colocou a mão no ombro de Clara. Precisamos sair daqui, mas Clara não se moveu. Eu não vou embora sem ela. Henrique olhou para Isadora. A expressão dela não era de medo ou desconfiança, mas sim de completo vazio, como se estivesse ali, mas ao mesmo tempo em outro mundo. Ele se aproximou devagar e abaixou-se na frente dela. Isadora, você sabe quem eu sou? Ela piscou, analisando-o por alguns segundos. Não sei, mas seu rosto parece familiar. Foi o suficiente para Clara agarrar essa fagulha de esperança. Viu, você lembra. Você só precisa tentar. Mas a confusão nos olhos de Isadora aumentou, e ela levou as mãos à cabeça. Não, eu não sei. Henrique entendeu imediatamente. Clara, ela foi medicada. Eles fizeram algo com a memória dela. Clara se virou para ele, horrorizada. O quê? Henrique segurou os ombros de Isadora gentilmente. Isadora, você lembra de Augusto Amaral? O nome fez o corpo dela se enrijecer. Augusto. Henrique viu a mudança instantânea. Seu rosto ficou pálido. Os olhos arregalaram-se, e um tremor percorreu seu corpo. Eu não posso falar sobre ele, sussurrou. Ele te manteve aqui, não foi? Ele fez isso com você. Isadora começou a se encolher na cadeira, cobrindo os ouvidos. Eu não posso falar sobre ele. Ele disse que... Clara ajoelhou-se ao lado da mãe, pegando suas mãos. Ele não pode mais te machucar, mãe. Estamos aqui para te levar embora. Mas Isadora balançou a cabeça freneticamente. Não, eu não posso sair. Antes que Clara pudesse dizer mais alguma coisa, o barulho de passos apressados no corredor os alertou. Henrique puxou Clara para trás. Eles chegaram, a maçaneta girou e a porta foi aberta com força. 2 seguranças armados entraram com expressões frias. Ninguém se move, um deles ordenou. Henrique avaliou rapidamente a situação. Ele poderia tentar desarmá-los, mas colocaria Clara e Isadora em risco. Clara, no entanto, não pensava em segurança. Pensava apenas na mãe. Nós estamos levando ela com a gente, disse, desafiadora. O outro segurança soltou uma risada seca. Eu acho que não. Henrique olhou de relance para Isadora, que parecia entrar em pânico ao ver os homens. Não, eu não posso sair. Ele disse que se eu sair, ele vai machucar minha filha. Clara arregalou os olhos. O quê? Isadora segurou a cabeça com as mãos, como se estivesse se esforçando para lembrar. Ele disse que eu não podia procurar você. Se eu tentasse fugir, ele iria te encontrar e te destruir. A dor na voz de Isadora atingiu Clara como um soco. Henrique finalmente entendeu tudo. Augusto manteve você aqui para garantir que Clara nunca soubesse da verdade. Os seguranças trocaram olhares. Acabou a conversa. Vocês vêm com a gente. Henrique olhou ao redor. Eles estavam encurralados. Mas então, um tiro ecoou no corredor. Os seguranças se viraram na hora, sacando suas armas. Henrique aproveitou o momento e avançou. Derrubou um deles com um golpe rápido, arrancando a arma de sua mão
Clara pegou uma bandeja e acertou o outro segurança na cabeça. Atordoando-o, a confusão foi o suficiente para que um terceiro homem entrasse no quarto. Mas não era um segurança. Era Matheus Braga. Vocês demoram demais, ele disse, segurando uma arma. Henrique não perdeu tempo. Pegou Isadora pela mão e a ajudou a levantar. Vamos sair daqui. Isadora ainda estava relutante. Mas Clara segurou sua outra mão. Mãe, confie em mim. Nós estamos juntas agora. Os olhos de Isadora brilharam com uma emoção que parecia perdida havia anos. Ela assentiu. Matheus fez sinal para que eles saíssem rapidamente. Tem mais gente chegando. Vocês têm 5 minutos. Henrique e Clara ajudaram Isadora a correr pelo corredor. Passando por mais 2 seguranças desacordados, Matheus os guiou até uma saída lateral. O carro está ali. Ele apontou. Henrique abriu a porta e ajudou Isadora a entrar no banco traseiro. Clara entrou ao lado da mãe, segurando sua mão com força. Henrique assumiu o volante e olhou para Matheus. Você vem. Matheus riu. Ainda tenho que resolver algumas coisas aqui. Mas não se preocupem. Augusto vai saber que mexeu com as pessoas erradas. Henrique não questionou. Apenas acelerou o carro, saindo da clínica o mais rápido possível. Clara olhou para trás, vendo o prédio sumir na distância. Ela se virou para Isadora. Lágrimas nos olhos. Você está segura agora, mãe? Isadora olhou para ela, e algo em seus olhos mudou. Por um instante, um brilho de reconhecimento surgiu. Clara sentiu o coração explodir. Sim, mãe. Sou eu. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Isadora, e ela apertou a mão da filha. Eu achei que nunca mais te veria. Clara a abraçou. Soluçando, Henrique, ao volante, assistiu a cena pelo retrovisor. Eles conseguiram, mas ele sabia que isso ainda não havia acabado. Agora era hora de enfrentar Augusto Amaral, e dessa vez não haveria mais segredos. O motor do carro rugia enquanto Henrique acelerava pela estrada deserta. As luzes da cidade estavam distantes, e o silêncio dentro do veículo era pesado. Clara não soltava a mão de Isadora, como se temesse que, a qualquer momento, ela desaparecesse novamente. Como você está se sentindo? Clara perguntou à mãe, a voz ainda carregada de emoção. Isadora piscou lentamente, como se estivesse despertando de um longo pesadelo. Eu ainda estou confusa, ela admitiu, sua voz fraca. Foram tantos anos. Eu achava que nunca mais veria você. Clara apertou sua mão com mais força. Você está segura agora, mãe. Ninguém mais vai te machucar, Henrique. Ao volante, mantinha os olhos fixos na estrada. Mas ainda temos um último obstáculo. Clara olhou para ele. Augusto. Henrique assentiu. Ele não vai aceitar perder tão facilmente. Assim que descobrir que resgatamos Isadora, vai tentar nos silenciar. Isadora tremeu ao ouvir o nome de Augusto. Ele sempre disse que se eu tentasse escapar, ele destruiria qualquer um que me ajudasse. Henrique lançou um olhar pelo retrovisor. Que tente. Agora nós temos algo contra ele. Ele pegou os documentos roubados do cofre e os jogou no colo de Clara. Essas provas são o fim dele. Se expusermos ao público, ele estará acabado. Clara folheou os papéis rapidamente. Negociações ilegais, lavagem de dinheiro, manipulação de contratos. Meu Deus, isso é mais do que suficiente para colocá-lo na cadeia. Henrique apertou os dentes. Isso se ele não agir primeiro. A mansão de Augusto Amaral ficava nos arredores da cidade, isolada do resto do mundo por altos muros e portões eletrônicos. Henrique conhecia bem aquele lugar. Cresceu ali, viu seu tio manipular e destruir vidas dali. Mas hoje, ele voltaria não como um sobrinho obediente. Ele voltaria para acabar com Augusto de uma vez por todas, ao chegarem à propriedade. Henrique parou o carro a alguns metros dos portões. Temos que ser rápidos. Ele tem homens por toda parte. Clara olhou para a mãe. Você quer esperar aqui? Isadora negou com a cabeça, sua expressão endurecendo. Não, passei tempo demais com medo. Quero ver esse monstro cair. Henrique olhou para ela com respeito. Então vamos. Ele pegou uma arma do porta-luvas e verificou o carregador. Clara engoliu seco, mas não disse nada. Eles saíram do carro e caminharam até o portão principal. Um dos seguranças apareceu quase imediatamente. O que vocês estão fazendo aqui?
Henrique sorriu friamente. Viemos falar com Augusto. O segurança hesitou, mas antes que pudesse responder, uma voz grave ecoou da entrada da mansão. Deixe-os entrar. Augusto Amaral estava parado na escadaria, um copo de uísque na mão, como se já esperasse por eles. Seu olhar frio encontrou Isadora e um sorriso cínico surgiu em seus lábios. Então você finalmente conseguiu sair daquela clínica, minha querida. Isadora tremeu, mas não recuou. Henrique avançou. Isso acabou, Augusto. Você perdeu. Augusto soltou uma risada baixa e tomou um gole do uísque. Perdi, Henrique. Você sempre foi ingênuo. Você realmente acha que tem poder para me derrubar? Clara deu um passo à frente e ergueu os documentos. Nós temos provas contra você. Negócios sujos, fraudes, esquemas de corrupção. Se isso for para a mídia, sua reputação será destruída. Augusto arqueou uma sobrancelha, sem demonstrar medo. E vocês acham que um punhado de papéis podem me parar? Henrique franziu o senho. Isso, e o fato de que sabemos a verdade sobre Isadora. Augusto finalmente perdeu o sorriso. O que exatamente vocês acham que sabem? Isadora encontrou coragem para falar. Você me manteve presa naquela clínica por anos, drogada e silenciada. Tudo para que eu nunca pudesse encontrar minha filha. Os olhos de Augusto brilharam com algo perigoso. Você não entende. Isadora, eu fiz o que era necessário. Henrique estreitou os olhos. Necessário para quê? Para esconder o fato de que ela estava grávida do meu filho. O silêncio caiu pesado. Clara olhou para Henrique atordoada. O quê? Henrique manteve os olhos fixos no tio. Foi por isso que você destruiu a vida dela. Não foi porque não queria que eu tivesse um herdeiro fora do seu controle. Augusto finalmente demonstrou alguma emoção. Você era jovem e burro. Se eu deixasse esse romance tolo continuar, você teria jogado fora o legado da nossa família. Henrique sentiu a raiva crescer, mas se forçou a manter o controle. E você preferiu sequestrar e aprisionar uma mulher inocente em vez de lidar com as consequências. Augusto bebeu o resto do uísque e jogou o copo no chão. Você não entende o que está jogando fora, Henrique. O poder, a influência. Eu construí isso tudo. Henrique deu um passo à frente. Você construiu isso com medo? Manipulação e sangue. Augusto cerrou os punhos. E o que você pretende fazer? Me matar? Henrique puxou a arma e apontou diretamente para o tio. A ideia é tentadora. Clara segurou seu braço. Henrique, não. Ele respirou fundo, tentando controlar o impulso. Não preciso sujar as mãos, você já está acabado. Ele puxou o celular e enviou uma mensagem. Augusto franziu a testa. O que você fez? Henrique sorriu. Acabei de enviar todas as provas contra você para os jornalistas e para a polícia. O rosto de Augusto ficou pálido. Os sons de sirenes começaram a ecoar à distância. Ele olhou para seus seguranças. Mas nenhum deles se moveu. Eles sabiam que o jogo havia acabado. Henrique abaixou a arma. Você vai passar o resto da vida na prisão, Augusto. Os carros da polícia entraram pelo portão principal e vários oficiais saíram armados. Um deles se aproximou de Henrique. Senhor Amaral, recebemos sua denúncia e temos mandados de prisão contra Augusto Amaral. Augusto riu, um riso vazio e sem emoção. No final das contas, você realmente me superou, Henrique. Ele ergueu as mãos, rendendo-se aos policiais. Quando foi algemado, lançou um último olhar para Isadora. Você venceu, querida, mas nunca se esqueça. No mundo dos poderosos, ninguém é realmente inocente. Henrique e Clara assistiram enquanto Augusto era levado para o carro da polícia. O império dele havia ruído. Isadora olhou para a filha e, desta vez, não havia medo em seus olhos. Havia alívio. Ela abraçou Clara com força. E Henrique os observou, sentindo algo que há muito tempo não sentia. Paz. Finalmente, tudo havia terminado. E pela primeira vez, Henrique soube que estava livre. O sol começava a surgir no horizonte quando Henrique, Clara e Isadora deixaram a delegacia. A noite tinha sido longa e exaustiva, mas finalmente, Augusto Amaral estava atrás das grades. As provas enviadas por Henrique eram mais do que suficientes para que a justiça decretasse sua prisão preventiva sem fiança. A queda de Augusto foi rápida e brutal. Os jornais já noticiavam o escândalo.
Os aliados dele começaram a se afastar, e os investidores estavam retirando seus negócios. O Império Amaral estava desmoronando. Henrique respirou fundo, olhando para o céu tingido de laranja, pela primeira vez em anos. Sentia-se verdadeiramente livre. E agora? Clara perguntou, ao lado da mãe, Isadora, que até então estava calada, sorriu suavemente. Agora, podemos viver. Horas depois, os três estavam sentados na sala do hotel, ainda processando tudo o que havia acontecido. O quarto luxuoso parecia pequeno diante da enormidade dos acontecimentos das últimas 24 horas. Isadora tomava um chá quente, suas mãos tremendo levemente. Ela ainda estava se adaptando à nova realidade. Depois de anos confinada, finalmente tinha sua liberdade de volta. Clara olhava para a mãe com ternura e preocupação. Como você está se sentindo? Isadora suspirou. Eu passei tanto tempo presa naquela clínica que esqueci como é a vida real. Ainda me sinto perdida, Henrique. Sentado na poltrona, cruzou os braços. Você precisa de tempo, mas agora ninguém pode mais te machucar. Isadora assentiu, olhando para ele com um misto de gratidão e carinho. Você foi incrível, Henrique. Eu nunca imaginei que depois de tudo, você ainda arriscaria tanto por mim e por Clara. Henrique desviou o olhar, desconfortável com o elogio. Eu devia ter feito isso antes. Clara tocou sua mão suavemente. O importante é que fez agora. Ele olhou para ela e, por um instante, um sorriso leve apareceu em seus lábios. Nos dias seguintes, a história do escândalo de Augusto se espalhou como fogo. A polícia abriu novas investigações sobre suas atividades criminosas e várias pessoas influentes começaram a depor contra ele para proteger seus próprios nomes. Henrique recebeu ligações de advogados e executivos tentando salvar os restos da empresa Amaral. Ele ouviu todas as propostas com paciência, mas sua decisão já estava tomada. Numa manhã ensolarada, ele convocou uma coletiva de imprensa. Diante das câmeras e microfones, ele respirou fundo antes de começar. Durante anos, a empresa Amaral foi comandada por corrupção, manipulação e abusos. Meu tio, Augusto Amaral, construiu um império baseado no medo. Mas hoje, esse império chega ao fim. Os jornalistas se inclinaram para a frente, atentos. Henrique continuou. A partir deste momento, a empresa será dissolvida. Os bens serão usados para reparar os danos causados às famílias prejudicadas. Nenhuma fortuna vale mais do que a justiça. O burburinho começou entre os repórteres. O senhor está desistindo de tudo? Um deles perguntou. Henrique sorriu levemente. Não estou desistindo, estou recomeçando. Após a coletiva, Henrique voltou para o hotel, sentindo-se mais leve do que nunca. Clara e Isadora estavam na varanda, observando o movimento da cidade. Você fez mesmo isso? Clara perguntou, surpresa. Henrique assentiu. O dinheiro nunca significou nada para mim, mas agora posso usá-lo para algo que realmente importe. Isadora sorriu. Sua mãe teria orgulho de você. Ele sentiu um aperto no peito ao ouvir isso. Eu espero que sim. Clara respirou fundo, olhando para a mãe. E nós? O que vamos fazer agora? Isadora olhou para a filha com carinho. Quero conhecer sua vida. Quero recuperar o tempo perdido. Clara sorriu, emocionada. Então vamos começar agora, 2 semanas depois. Os três estavam na antiga fazenda de Clara. O lugar, que antes parecia prestes a ser perdido, agora estava cheio de vida novamente. Com o dinheiro que Henrique havia destinado para reparar as injustiças de Augusto, Clara conseguiu manter suas terras e investir nelas. Nunca imaginei que voltaria para cá com minha mãe ao meu lado, Clara disse, observando a paisagem. Isadora segurou sua mão. Este sempre foi o seu lar, querida. Henrique, parado a alguns passos de distância, observava a cena com um sentimento estranho no peito. Ele nunca teve um lar de verdade. Sempre viveu cercado por luxo e poder, mas nunca encontrou paz. Você está bem? Clara perguntou, aproximando-se. Henrique olhou para ela e deu um sorriso suave. Sim, pela primeira vez. Acho que sim. Clara sorriu de volta. Vai ficar aqui? Henrique hesitou. Não sei. Talvez eu precise viajar um pouco. Descobrir o que realmente quero fazer da vida agora. Clara assentiu, compreendendo. Então,
Qualquer que seja seu destino, espero que um dia volte para cá. Henrique segurou sua mão por um instante. Quem sabe, eles trocaram um olhar cheio de significado. Não precisavam de palavras para entender que algo entre eles havia mudado. Henrique sabia que não era mais o homem frio e calculista que chegou ali semanas atrás. E Clara sabia que, independentemente do que acontecesse, ele sempre faria parte da história dela. O sol começou a se pôr no horizonte, tingindo o céu de laranja e dourado. Era um novo começo. Para todos eles, o sol já despontava no horizonte. Quando Henrique abriu os olhos naquela manhã, ele ficou deitado por alguns instantes, observando o teto do quarto simples, ouvindo o som distante dos pássaros e o farfalhar das folhas ao vento. Diferente de qualquer lugar onde já morou, a fazenda transmitia uma paz que ele nunca havia sentido antes. Mas essa paz não era sua para sempre. Ele sabia que era hora de partir. Henrique se levantou e caminhou até a janela. A paisagem rural se estendia diante de seus olhos. Tão diferente dos escritórios luxuosos e das reuniões em arranha-céus que dominaram sua vida por tantos anos. Aquele lugar, antes apenas um pedaço de terra que ele planejava destruir. Agora era um lar para Clara e Isadora, mas não para ele. Vestiu-se lentamente, pegando sua jaqueta no encosto da cadeira e saindo do quarto. No corredor, o cheiro de café fresco o guiou até a cozinha, onde encontrou Isadora sentada à mesa, tomando seu chá matinal. Ela olhou para ele com um sorriso suave, mas seu olhar carregava algo mais profundo. "Você vai embora hoje, não é?" Henrique suspirou e puxou uma cadeira, sentando-se ao lado dela. "Sim, não posso ficar mais tempo." Isadora assentiu lentamente, mexendo seu chá com a colher. "Eu sabia que esse momento chegaria, mas de alguma forma, esperava que demorasse um pouco mais." Henrique a observou. A mulher que havia sido mantida prisioneira por tanto tempo, agora estava ali, livre, e mesmo depois de tudo, conseguia manter a serenidade. "Eu devia ter te protegido antes," ele disse com um peso na voz. Isadora tocou sua mão com delicadeza. "Você fez o que pôde, Henrique. E quando realmente importou, você nos salvou. Isso é o que importa." Ele abaixou os olhos, absorvendo aquelas palavras. "O que vai fazer agora?" Me perguntou. "Quero recomeçar," ela disse, com um brilho esperançoso nos olhos. "Clara e eu temos muito o que reconstruir. Quero recuperar o tempo perdido com minha filha, aprender a viver sem medo." Henrique sorriu levemente. "Você merece isso." Isadora o observou por um momento antes de falar. "E você? Para onde vai?" Ele deu de ombros. "Não sei ainda, mas preciso descobrir." "Está fugindo." Henrique ergueu os olhos para ela, surpreso com a franqueza. Isadora sorriu. "Não se preocupe, não estou te julgando. Eu só quero que você se pergunte se está indo embora porque realmente precisa, ou porque tem medo de ficar." Henrique ficou em silêncio por alguns instantes. Ele não sabia a resposta. Isadora segurou sua mão com carinho. "Seja qual for o seu caminho, só quero que saiba que agora você tem uma família, se quiser." O aperto no peito de Henrique aumentou. Ele nunca teve um verdadeiro lar. Mas ali, naquela cozinha simples, com aquela mulher que um dia amou e sua filha, ele sentiu algo diferente. Talvez fosse isso que sempre buscou sem perceber. Depois do café da manhã, Henrique saiu para dar uma última volta pela fazenda. Ele encontrou Clara no celeiro, organizando algumas ferramentas e cuidando dos cavalos. Ela percebeu sua presença antes mesmo de ele dizer qualquer coisa. "Então chegou o dia?" perguntou sem se virar. Henrique parou ao lado dela, observando-a. "Sim." Clara suspirou e continuou o que estava fazendo. "Eu sabia que você não ficaria para sempre." Ele sorriu. "Você sempre soube de tudo, não é?" Ela deu de ombros. "Sou esperta assim." Henrique a observou por alguns segundos antes de falar. "Clara." Ela finalmente parou o que fazia e olhou para ele. "Sim." Ele hesitou por um momento. Depois suspirou. "Eu não sou o tipo de homem que sabe ficar parado. Nunca fui." Clara cruzou os braços. "E acha que isso é desculpa para ir embora?" Henrique passou a mão pelos cabelos, frustrado consigo mesmo. "Eu só preciso entender quem eu sou sem o peso do nome Amaral." Clara assentiu lentamente. "Eu entendo, mas isso não significa que eu goste da ideia." Ele deu um passo à frente,
tocando o rosto dela suavemente. Eu nunca esquecerei o que você me ensinou. Clara fechou os olhos por um momento, inclinando o rosto contra sua mão. E o que eu te ensinei, Henrique? Ele sorriu de leve. Que um homem pode perder tudo e ainda assim ter uma segunda chance. Ela abriu os olhos e sorriu tristemente. Então, prometa que um dia vai voltar. Henrique hesitou, mas depois assentiu. Eu prometo. Ela segurou a gola da jaqueta dele e o puxou para perto. O beijo foi lento, carregado de significados. Não era um adeus definitivo, mas também não era uma promessa vazia. Quando se afastaram, Clara piscou algumas vezes, tentando conter a emoção. Vá antes que eu mude de ideia e te amarre aqui. Henrique riu. Não duvido que você faria isso. Alguns minutos depois, ele jogou sua mala no porta-malas do carro e deu uma última olhada na fazenda. Isadora e Clara estavam ali, observando-o. Ele se aproximou de Isadora e a abraçou com força. Cuide-se, ele disse. Você também. Ela respondeu segurando sua mão. Henrique então olhou para Clara, que sorriu levemente. Você já sabe onde me encontrar. Ele sorriu de volta. E você sabe que um dia eu voltarei. Ela assentiu. Henrique entrou no carro e ligou o motor, antes de partir. Olhou pelo retrovisor e viu as duas ali, de pé, acenando para ele. Ele acelerou, sentindo o coração pesar, mas no fundo, sabia que não estava indo embora. Estava apenas se preparando para voltar, e dessa vez seria diferente.